Não esquece de levar o guarda-chuva lá do... Ah, é? Toda vez que o Adilson vem aqui, ele esquece alguma coisa que é desculpa pra voltar, sabe? Quando eu tava namorando, eu fazia isso também. Eu sempre esquecia uma coisa na casa da namorada pra voltar lá e... Aprende a técnica, ô Tainá. Falta muito ainda, né, Ludmila? Se Deus quiser, né? Gente, muito bom estar aqui com vocês. Eu falei pro Elvis, né, levantar as mãos e abençoar as crianças. Eu lembrei de um pastor conhecido meu. Tava um temporal num velório. Vocês já contei essa história aqui? Um temporal num velório. E aí uma irmã tava falando lá um pouco, né? Uma irmã tava falando. E aí, irmãos, não dava mais. Iam ter que pegar o caixão e levar para um lugar coberto, porque isso foi em Goiás. A chuva era forte, começou um vendaval. Ontem nós pegamos uma chuva enorme lá em casa, um vendaval enorme. A irmã falou assim para a igreja toda: irmãos, fiquem todos calmos. Eu vou chamar agora o pastor Paulo e ele vai fazer uma oração e a chuva vai parar. Vocês vão ver. Pastor Paulo, vem fazer essa oração. Colocou ele numa fria, mas Deus honrou o pastor Paulo. A chuva realmente na oração parou. Mas depois dessa, né? Eu comprometi o Elvis ali, falando para ele abençoar as crianças aqui. Né? Jeremias capítulo 20, versículo 7. Diz assim, quem encontrou? Senhor, tu me seduzistes e eu fiquei seduzido? Ou tu me persuadistes? Fostes mais fortes do que eu e prevalecestes. Sou ridicularizado o dia todo, todos zombam de mim. Amém? Irmãos, tinha um sacerdote no templo, na época do Jeremias, que era o Passur, e ele ficou sabendo que Jeremias profetizava coisas horríveis acerca dele. E Jeremias não se calou, continuava profetizando, continuava agradando a Deus e não agradando aos homens. E aí o sacerdote passou, ele manda prender a Jeremias e manda o espancar e o coloca em um tronco. E quando Jeremias está nesse tronco, com dores do espancamento que ele sofreu, ele está orando a Deus, dizendo a Deus: Senhor Deus, tu me seduziste. E eu fiquei seduzido. Ele fala assim: foi mais forte do que eu não resisti. Por isso que, em outras palavras, eu continuava a profetizar, mesmo sabendo que o meu destino seria o tronco, porque tu me seduzistes. E eu fiquei seduzido. O seu chamado foi mais forte que eu, e eu não resisti. Irmãos, isso daqui se chama chamado. Quando a pessoa é chamada para uma obra, é isso que acontece. Mesmo sabendo que o espera é o tronco, é o açoite, ele continua na sua posição. Porque o chamado é algo que a gente não consegue resistir. Essa é a oração do profeta Jeremias: Senhor, tu me seduziste. E eu fiquei atraído por isso. E eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Né? Isso aqui é vocação. Isso aqui é chamado. Tem um livro da Braulio Ribeiro, não sei se o Giovanni já viu, Chamado Radical. Editora Ultimato. E lá no livro da Braulio, ela diz assim, ela faz um trocadilho que eu gosto muito. Braulio Ribeiro foi uma missionária da Jocum. Ela diz assim: o Deus que chama não deschama. Ela faz esse trocadilho. Todo mundo que tem a convicção de que foi seduzido pelo chamado, não consegue abandonar isso. Talvez até tire umas férias, tire um período sabá por algum tempo, mas já foi acertado isso, sabe?
A alma já foi ganha nesse propósito. Irmãos, e pode ser que eu falando aqui de chamado, alguém pensa assim, ele está falando isso porque ele aceitou o chamado pastoral. Mas existe um outro chamado nosso, que é o nosso chamado de ir a este mundo. De falar do amor de Cristo a todas as pessoas. Você não sente esse desejo? Você não sente que essa é a sua vocação? Que esse é o seu propósito de vida? Que é para isso que você está aqui? Para que os olhos de outros discípulos também sejam abertos. Para que, já que agora as pessoas não podem ver os cravos nas mãos de Jesus, porque Jesus Cristo não está aqui de forma encarnada, mas que eles possam ver os cravos nas tuas mãos, porque Paulo disse que ele trazia no seu corpo as marcas de Cristo. Então esse é o nosso chamado. Essa é a nossa vocação. Fazer com que esse mundo conheça a Jesus, e eles vão fazer isso conhecendo as nossas vidas. Você tem mesmo esperança que alguém no seu emprego, o seu chefe, o seu vizinho, alguém vai ler a Bíblia, sendo que até os crentes estão com dificuldade para ler a Bíblia? Eles vão ler a sua vida. E agora cabe a nós sermos cartas, como fala Paulo, cartas vivas. Irmãos, nós não temos outra escolha. Esse é o nosso chamado. Nós fomos chamados para isso. Hoje mesmo, talvez, vai sentar alguém perto de você, alguém vai bater no vidro do seu carro, no farol. Você vai encontrar alguém, porque a vida é cheia de encontros. E esse alguém pode ter sido uma pessoa que Deus colocou no seu caminho, para que vejam os cravos nas suas mãos, as marcas de Cristo na sua vida, e as vendas dos olhos, então, sejam derrubadas. Jeremias, sabendo do que lhe aguardava, não teve por preciosa a sua vida, não se calou, continuou a profetizar, e quando chega no tronco ali de açoite, ele faz essa poderosa oração. Senhor, tu me seduziste, eu estou aqui por causa disso. Lá atrás, quando tu me chamou, foi mais forte do que eu. Uma época eu estava terminando o seminário, eu estava achando que eu ia abrir mão de tudo aquilo, sabe? Já estava no 3º ano, fazendo bacharel em teologia, e por um momento eu achei que não ia dar mais, não fazia mais sentido para mim. Quando eu casei, aí eu trabalhava, graças a Deus, né? Estava trabalhando, e aí à noite eu ia para o seminário. Então, praticamente, o meu casamento, assim, a gente se via no sábado e domingo, porque eu chegava tarde da noite, a Carol também trabalhava num hospital, com aqueles horários de hospitais, de plantões, né? Mas era aquela fase, mas eu estava me desgastando muito. E aí um dia, o pastor Alexandre, amigo do Giovanni, que ficou meu amigo, a amizade é assim, né? Os meus amigos ficam amigos dos meus amigos, os amigos dos meus amigos, né, Deus, se tornam meus amigos. E aí o pastor Alexandre ligou lá em casa, e eu atendi o telefone, ele falou, cara, eu estava orando por você, e Deus me deu uma palavra. E ele fala para você o seguinte, esse caminho que você escolheu, você não pode mais voltar para trás. Não tem mais chance, não tem um bilhete que você compra de volta. Sabe, a gente, aqui no ABC, a gente usa muito trólebus, né? A gente fala, compra o bilhete de ida e vinda, né? Ida e volta, no caso, mas ida e vinda, sabe? Não tem. É só o bilhete de ida, não tem mais o bilhete de volta. Não tem mais volta, sabe? O discipulado de Jesus Cristo ensinou a gente, ele falou assim, olha, antes de você aceitar tudo isso, calcula se você vai conseguir terminar a torre ou não. A gente usa aquilo para fazer obra em casa. Eu fiz uma obra lá em casa recentemente, de construção, e aí às vezes vinha esse versículo na minha cabeça, né, que Jesus Cristo fala.
Olha, antes de você edificar uma torre, se assenta primeiro, calcula para ver se você vai conseguir terminar. Mas esse texto se aplica ao discipulado, ao caminho de Cristo. Antes de você aceitar a Jesus, antes de você participar do batismo, que é um sinal, um sacramento ali para a gente manifestar a nossa fé, antes de você fazer tudo isso, calcula a sua vida, porque não tem volta, sabe? É um caminho só de ida. Em João capítulo 6, versículo 60, diz assim, que muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo uma pregação de Jesus, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Eles acharam o discurso de Jesus Cristo duro, sabe por quê, Adilson? Porque eles tinham faltado no culto que João Batista pregou. Imagina como seria então. Estão achando o discurso de Jesus Cristo duro. Imagina como seria ter ido na igreja e ter ouvido João Batista. E aí, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Coisa terrível é dar um passo atrás. O Sérgio Cortella, que é um filósofo, ele fala assim, irmãos não, que ele não fala irmãos, não, ele é católico. Mas ele fala assim, um passo para trás só se for para pegar impulso. E é assim nas nossas vidas às vezes. Um passo para trás só se for para pegar impulso. Mas o evangelho aqui de João diz que desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Voltaram. E já não andavam com ele. Então, Jesus Cristo disse: quereis vós também ir? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Sabe por que nós fomos seduzidos, irmãos? Por causa de uma pessoa, e não por causa de um lugar. É por causa de um quem, e não por causa de um onde. Pedro poderia ter dito assim, para onde iremos nós? Mas nenhum lugar dá sentido de vida para ninguém. Pedro diz assim, para quem? Quem eu vou encontrar igual a ti? Para quem iremos nós? O evangelho não é sobre um onde. O que nos faz se reunir aqui não é um lugar. É porque eu quero ir para o céu. Por isso que eu vim para a fé cristã evangélica. Porque eu tenho medo de ir para o inferno. Inferno e céu são lugares. Não é por causa disso, é por causa de um quem. É por causa de Jesus Cristo. É uma pessoa. É por causa de uma pessoa que nós estamos aqui. Para quem iremos nós? E aí ele continua. Aí aqui nós temos a questão de Jesus Cristo ser o único. Só tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido nisso. E temos conhecido um processo, que tu és o Filho do Deus vivo. Tremenda declaração de Pedro. Ele sabia que era por causa de um quem, que era por causa de uma pessoa. Em Atos capítulo 4, Anás, o sumo sacerdote, manda tirar Pedro e João da prisão, para os questionarem sobre o que vinha acontecendo. E esse mesmo Pedro disse assim, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação. Sabe o que Pedro estava fazendo aqui, lá em Atos capítulo 4? Sustentando a sua fé. A sua fé não havia desafinado. Lá atrás, ele disse, tu és o Cristo. Lá na frente, ele está dizendo, não há nenhum outro que nós podemos encontrar salvação. Pedro estava
sustentando a sua fé. Bom, sabe o que é louvor? Louvor não é essa música que nós cantamos aqui. Isso daqui é cântico mesmo. Louvor é nossas vidas, e o louvor só é possível quando nós sustentamos o que nós falamos, com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós confessamos. A nossa vida louva a Deus quando aquilo que nós fazemos... Está comigo, Letícia? A nossa vida só louva a Deus quando aquilo que nós fazemos sustenta aquilo que nós dissemos ser. Eu vou provar isso para vocês. Quando Jesus Cristo foi entrar em Jerusalém, naquele texto que nós conhecemos, acabou a bateria ou alguém desligou aí para eu terminar de pregar? Quando Jesus Cristo Quando Jesus Cristo foi entrar em Jerusalém, naquele jumentinho, as pessoas jogaram lá os ramos e elas clamavam: Bendito és, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Desligou também, ó Dilson. O que tens contra mim? Não, acho que é bateria, meu mano. Ó, vou usar o fixo. Não, mas ó. Som. Hosana ao que vem em nome de Jesus. A multidão em Jerusalém aclamava Jesus rei. Sabe quem estava lá naquela multidão? Estava homens, mulheres e crianças. Poucos dias depois, pouco tempo depois, Jesus Cristo está para ser crucificado. E aí, a pergunta é: quem vocês querem que soltam? E as pessoas, uma multidão está gritando: Barrabás, solte Barrabás. Essa multidão que estava gritando solte Barrabás é a mesma multidão que estava gritando Hosana que vem em nome de Jesus. Com exceção de uma coisa só, das crianças. Crianças não participavam de um momento tão complicado assim como assistir um preso ser crucificado. E aí, sabe o que Jesus Cristo disse? Que das crianças ele tirou o perfeito louvor. Por quê? Porque elas puderam sustentar o que elas disseram. Elas puderam sustentar Hosana, o que vem em nome de Jesus, e lá na frente não dizer solta Barrabás. Então, louvor não é o que a gente faz com a nossa boca. Louvor é o que a gente sustenta com a nossa vida a respeito do que a gente profetiza com a nossa boca, o que a gente verbaliza com a nossa boca. Louvor é quando você começa a viver aquilo que você prega. Isso é louvor. Por isso que a nossa vida louva a Deus. Às vezes é até uma forma errada de nós dizer, agora vamos para o período do louvor. Não, o louvor já está acontecendo em nossa vida desde que nós possamos estar com as nossas vidas sustentando tudo que a gente prega, tudo que a gente confessou. É isso que é louvor. Pedro, ele fala, só tu tens as palavras de vida eterna. E lá na frente ele fala para o sacerdote Anás. Ele é aquele que tem a salvação. Só há salvação nele. Pedro estava louvando a Deus, sustentando com a sua palavra. Irmãos, esse é o nosso chamado. Nós somos seduzidos, amém? Eu fui seduzido, eu sei que você foi também. E por conta desse chamado agora, nós estamos aqui para sustentar a nossa confissão de fé. Sabe, hoje você pela manhã escovou os dentes, imagino que você fez isso, e você lavou seu rosto. Quando você lavar seu rosto pela manhã e amanhã, digamos, lembra do seu batismo. Lembra que você tem que sustentar a sua confissão de fé com o estilo da sua vida. Considere isso amanhã, quando você acordar. Vamos fazer uma oração? Adilson, vem aqui.